sou Stephanie. Olá, eu sou o Lucas. E bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como foi a nossa visita até a cidade de Sardes. Sardes, como vocês já bem sabem, faz parte de uma das 7 igrejas do Apocalipse que fica na Turquia e a gente foi lá visitar para ver o que sobrou dessas cidades atualmente. Chegamos em Sardes. Aqui tem dois pontos principais daquela época, né? Tem esse sítio arqueológico que a gente está agora, que é chamado de estádio, e tem também um local destinado à deusa Artemis. Eu não sei se a gente vai conseguir ir lá hoje, porque eu acho que a gente vai pegar fechado, já 5 horas da tarde. Vamos lá. Então logo quando a gente chega na cidade de Sardes, tem uma rua, que seria a rua principal da época, que existia um comércio ali dos dois lados dessa rua, né? Atualmente só tem comércio de um lado, já escavado, né? Então a gente consegue ver ali o comércio de um lado. Como essa rua leva até a sinagoga, tem a teoria, né, de que todos os donos desses comércios, dessas lojinhas, eram judeus. O chão dessa avenida principal, ele é todo feito de mosaico, só que ele ainda não foi escavado. E todos os judeus que tinham comércio nessa rua principal, tudo indica que eles tinham muito dinheiro. Alguns desses comércios têm algumas características que tu consegue definir o que era cada um deles. Por exemplo, lá tem um estabelecimento que lembra muito um restaurante, porque ele tem mesas, tem um balcão, então se assemelha muito a um restaurante. E também naquela época o pessoal daí trabalhava bastante com a fabricação de joias, né? Tinha um rio que passava ali próximo, que tinha bastante ouro, então o pessoal fabricava joias ali naquela região, por isso era um pessoal muito rico. Sempre que a gente fala de mosaico, né, nessa época antiga, refere-se a pessoa que tinha dinheiro para fazer mosaico, porque mosaico era caro naquela época. No fim dessa rua tem a sinagoga, e quando a gente entra nela, a gente já se depara com um pátio, e logo entrando na sinagoga, você encontra duas cadeiras, dois tronos, que teólogos acreditam que um seja para Elias e outro seja para Moisés, representando a lei e os profetas. E essa sinagoga, ela é gigantesca. Quando a gente entra, a gente consegue perceber assim a dimensão do que era aquela sinagoga para a época, era muito grande. Dentro da sinagoga tem um altar e tem algumas estátuas daquela época. Tem algumas inscrições na parede escritas em grego e tem alguns detalhes dos revestimentos das paredes. Então, conforme a gente vai andando, a gente consegue ir imaginando como que era naquela época, né? Porque a maioria daquilo que a gente vê em ruínas são a parte de tijolo, né? A parte de pedra. A gente não consegue ver os revestimentos, é difícil encontrar lugares onde os revestimentos sejam preservados. Só que nesse caso eles reconstruíram parte do revestimento e a gente consegue ter uma boa dimensão de como era naquela época. Na entrada da sinagoga tem um símbolo cristão gravado na pedra, logo na entrada. Isso indica que provavelmente os judeus daquela época tinham alguma afinidade com o cristianismo, porque se não tivessem não teriam um símbolo cristão logo na entrada da sinagoga. E saindo da sinagoga, logo ao lado, você já se depara com o que era o ginásio de Sardes. O ginásio de Sardes é gigantesco também, ficava exatamente ao lado da sinagoga e era um lugar muito grande. O que a gente tem hoje é a fachada do ginásio, que está muito bem restaurada, né? Está muito bem preservada e a gente consegue visualizar no decorrer do ginásio, né, algumas colunas nas suas posições originais, que formaria todo um quadrado cheio de colunas, né? Então era um ginásio muito grande. Sardes também passou por terremotos, então toda a fachada que a gente vê passou por reformas e por revitalização. Atrás da fachada principal do ginásio de Sardes tem uma piscina, que infelizmente não estava cheia. Eu não ouvi o que eu ouvi? E no campo arqueológico de Sardes foi isso que a gente viu de ruína, né? Foi bem interessante pra gente ter uma dimensão do que era a cidade de Sardes, porque era tudo muito grande, muito gigantesco assim perto da gente. Sardes é uma cidade rica em detalhes, principalmente na sua arquitetura. Diversas inscrições em grego, nas colunas, no teto. É uma cidade que vale a pena conhecer. Então se você gostou desse vídeo sobre a cidade de Sardes, deixe o seu like aqui. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Ative o sininho de notificações. E a gente se vê na próxima viagem. É isso aí. Falou.